Oi, meu nome é Vitor, sou professor de História da UFSENA. Hoje eu estou aqui para falar sobre golpes de Estado. A primeira coisa mais importante para a gente pensar sobre o golpe de Estado é que golpe de Estado é um conceito. E como todo conceito que existe dentro da experiência humana, dentro da história, ele tem vários significados. E esses significados são variáveis ao longo do tempo. Ou seja, o que a gente entende hoje como golpe de Estado não é exatamente a mesma coisa que pessoas no século XVII imaginavam que era golpe de Estado, ou pensaram sobre golpe de Estado. Um outro exemplo a respeito de conceitos é a própria ideia de democracia. A ideia da democracia não é uma ideia nova, que a gente inventou no século XXI. É uma ideia que existe desde a Grécia Antiga, especificamente em Atenas. Então, todo conceito ele passa por algumas reformulações, de acordo com o que cada sociedade vive em determinados momentos do tempo e do espaço. A ideia contemporânea de golpe de Estado, ela começou a ser formulada na França, no século XVII, por um sujeito chamado Gabriel Naudet, que era um bibliotecário, ele escrevia sobre assuntos políticos em geral. Ele atuou durante os governos do Luís XIII e do Luís XIV, entre 1642 e 1653. E ele escreveu um tratado chamado Considerações Políticas sobre o Golpe de Estado, um tratado de 1639. O que é importante pensar sobre esse Gabriel Naudet? Ele era um leitor do Maquiavel. Ele era herdeiro das tradições de pensamento italiano de um século antes, que separou a moral da política. O Maquiavel foi importante nesse processo todo de pensamento político porque ele pensou uma série de conceitos que o príncipe, que aqui pode ser qualquer tipo de governante, mas ele estava pensando exclusivamente no Lorenzo de Médici, mas aquilo era aplicável para qualquer tipo de príncipe, e aqui eu estou falando do livro mais famoso do Maquiavel, que é O Príncipe. Ele pensa e ele escreve um tratado de política sobre como um governante precisa, o que o governante precisa fazer para manter o poder. Basicamente, essa é a ideia do Maquiavel no Príncipe. E o conceito de golpe de Estado que o Gabriel Naudet trabalhou nesse livro, Considerações Políticas sobre o Golpe de Estado, se baseia em um outro conceito, que também é um conceito que ele não inventou, que é um conceito que veio também da tradição italiana, que é o conceito de razão de Estado, que não significa outra coisa para essa tradição de pensamento político do que, na prática, significa a manutenção do poder. A razão do Estado existir, ela é a manutenção do poder. É claro que aqui estamos pensando no século XVI, XVII, XVIII, sobre um rei que é um rei absolutista. O Naudet ele definiu golpes de Estado da seguinte maneira nesse livro: ações audazes e extraordinárias que os príncipes se veem obrigados a executar no acometimento de empreitadas difíceis, beirando o desespero, contra o direito comum e sem guardar qualquer ordem ou forma de justiça, colocando em risco o interesse de particulares pelo bem geral. O que o Gabriel Naudet está querendo dizer com isso? Que o golpe de Estado é uma ação que o príncipe, que o governante faz, quando o parquinho está pegando fogo, para poder apagar esse fogo. Que tipo de ações são essas? O que ele precisar fazer. Basicamente, o que ele precisar fazer. A ideia de golpe de Estado, para essa tradição política, ela está vinculada com o tipo de ação, o tipo de atitude que era possível para o príncipe, aqui no caso o rei absolutista, dentro do Estado absolutista. O rei absolutista existia ao mesmo tempo dentro e fora da norma política. Ele tinha legitimidade para agir dessa forma. Então ele podia fazer o que desse na telha dele, dentro de certos limites, para poder fazer cumprir a razão de Estado, que é nada mais nada menos do que manter o seu poder. As ideias do Naudet, do
na França, no século XVII, tiveram que ser repensadas, tiveram que ser reelaboradas na medida em que o absolutismo, essa tendência política de colocar o rei como a cabeça suprema do Estado, perdeu espaço para outras ideias. Ideias de constitucionalismo, ideias de democracia, ideias de liberdade. Essas ideias se tornam a fundação, a base da ordem política e da ordem social. É claro que essas ideias não foram simplesmente adotadas de forma pacífica, né? A gente tem algumas revoluções no século XVIII, no século XIX, que fizeram essa mudança de chave do pensamento político no mundo ocidental. Talvez a mais famosa delas seja a própria Revolução Francesa. Os reis passaram a ser enquadrados dentro da Constituição, a ter as suas próprias funções previstas em lei. Todas as suas funções previstas em lei. Se antes a monarquia absolutista era a máxima entidade superior da norma política, no mundo liberal ela foi substituída pela Constituição. Então a mudança dos fundamentos do poder e da política mudou o conceito de golpe de Estado. Por que eu estou falando na França no século XVII se a ideia de golpe não tem nada a ver com a nossa ideia de golpe? Basicamente porque esse conceito, os nossos conceitos de democracia, de constituição, de golpe de Estado, eles mudam com o tempo. O que a gente entende hoje como golpe de Estado não é nem a mesma forma que a gente entendia golpe de Estado no século XX. A gente hoje tem experiências diferentes sobre golpe de Estado. Experiências novas que a gente ainda está elaborando, que a gente ainda está processando e que são diferentes daquilo tradicional que a gente já conhecia. Então, o que é golpe de Estado? Uma leitura muito influente dentro da ciência política vê o golpe de Estado como uma forma de resolver crises. De resolver crises, sobretudo crises políticas, mas podem ser crises econômicas, sociais, que não puderam ser resolvidas dentro das instituições de Estado e dentro das regras estabelecidas, que é a constitucionalidade, a democracia, a liberdade. O conceito de golpe, ele é entendido, então, como uma atitude, uma ação, de fato, que é levada adiante por membros das instituições. Esses membros das instituições podem ser líderes das Forças Armadas ou as próprias Forças Armadas, o Congresso, partidos políticos, lideranças individuais. No século XX, a participação de militares ou da polícia, ela foi constante na maioria esmagadora dos casos em que houve golpe de Estado. A maioria dos golpes de Estado foram dados por atores políticos, atores institucionais que já existiam dentro das instituições, dentro do Estado. Ou seja, não foi um outsider completo que deu golpe de Estado. Com algumas exceções, é claro, mas essa é a via de regra. Ninguém vem de fora, de um lugar que ninguém nunca ouviu falar, e dá simplesmente um golpe. A via de regra para os golpes de Estado do século XX e até do século XXI são, via de regra, pessoas que já estavam dentro da política, dentro do establishment, dentro das instituições, e não outsiders. Só que hoje, legitimar um golpe de Estado, quer dizer, depor um governo que foi eleito, que foi democraticamente colocado, essa justificativa é muito mais complicada. Criar uma legitimidade sobre o golpe de Estado hoje é bem mais complicado. Por quê? Em primeiro lugar, não basta só apelar para o bem comum, uma coisa muito genérica. Em segundo lugar, porque as próprias constituições, elas já prevêem coisas que são excepcionais. Então, estado de sítio, estado de guerra, estado de calamidade pública, o que significa que os momentos de crise que fogem da normalidade das nossas vidas comuns, elas já estão previstas nas constituições. Um exemplo é a pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19, quando ela estourou, o governo, não nosso, obviamente, tinha à sua disposição uma série de dispositivos constitucionais, ou seja,
leis, itens dentro da Constituição que permitiam que os governantes, o Ministério da Saúde, as entidades sanitárias, as autoridades médicas, etc., já começassem a tomar atitudes para enfrentar uma crise. Então, diante de uma crise, você não precisa mais simplesmente dar um golpe de Estado e mudar radicalmente a regra do jogo, porque as constituições já prevêem uma série de outras normas, uma série de outras situações que podem ser resolvidas dentro da instituição. Ou seja, não precisa vir um sujeito ou um grupo dizendo o que deve ser feito. A Constituição já faz isso. Na ausência de previsibilidade, a Constituição não previu a pandemia de Covid-19. Não está escrito lá, no caso de pandemia de Covid-19, faça isso. Nesses casos em que você tem uma doença que você não sabe como lidar, na ausência dessa previsibilidade da Constituição, os órgãos legislativos, por exemplo, o Congresso Nacional, aprovam leis específicas para a resolução de crise, que foi o que o Congresso Nacional fez durante a pandemia. No século XX e no século XXI, os golpes de Estado eles se colocam contra, geralmente, processos e projetos de mudança socioeconômica, especialmente no campo progressista, seja ele de esquerda ou não. Esses projetos eles são vistos muitas vezes como subversão da ordem tradicional, a subversão da ordem natural das coisas. Ou seja, o golpista e o golpismo, eles não enxergam as suas visões de mundo como uma visão de mundo possível. Eles enxergam a visão de mundo deles como a única visão de mundo possível. O que justifica o golpe do ponto de vista moral, ideológico, é justamente o fato de que a visão de mundo dessas pessoas é a única visão de mundo possível. As outras elas se tornam imediatamente inválidas, ameaças à Constituição, ameaças à democracia, ameaças ao Estado, ameaças às instituições. O golpismo ele é uma situação em que as regras do jogo precisam ser jogadas fora para serem criadas novas regras para aquele jogo. Regras que não necessariamente o coletivo de cidadãos concorde, mas que alguns atores políticos e institucionais que já existem no Estado querem colocar como verdade absoluta. E o que não é um golpe tradicional, mas cumpre a mesma função de um golpe tradicional? Processos, por exemplo, podem ser golpe de Estado? Aí que está a dificuldade. Existe uma dificuldade de simplesmente aceitar, por exemplo, atos nazifascistas, né, dentro do conceito de golpe de Estado. Por exemplo, a marcha sobre Roma em 1922, o incêndio do Reichstag em 1933 na Alemanha. São movimentos que têm um caráter golpista e eles podem não ser golpes no sentido tradicional do conceito, mas todos esses atos, todas essas manifestações, elas trazem ameaças à ordem estabelecida. E elas trazem essas ameaças a essa ordem criada e fundamentada pelo poder político que está baseado na constitucionalidade, na democracia, na liberdade. E todos esses atos quiseram resolver uma crise. Seja ela uma crise real, seja ela uma crise imaginária, uma crise fabricada, ou uma crise que foi alimentada por determinados atores políticos. Ninguém quer dar um golpe em um momento em que as coisas estão estáveis. O golpe sempre aparece como uma possibilidade em momentos que são vistos como de crise. E o golpismo pode entrar no momento político não só de uma forma traumática, de botar canhão na rua, botar tanque, depor, assassinatos. O golpe pode vir através de processos eleitorais. Nem toda ditadura e nem todo governo autoritário se chega através de um golpe de Estado. E nem todo golpe de Estado imediatamente cria uma ditadura, né, no sentido tradicional do termo. É o caso do Viktor Orbán, na Hungria, do Tayyip Erdogan, na Turquia, né,
do Daniel Ortega na Nicarágua. Então, um projeto autoritário não precisa necessariamente ser imposto por um golpe de Estado. É possível usar as próprias ferramentas institucionais, se elas puderem ser usadas dessa forma. Independente da corrente de pensamento institucionalista, marxista, como queira, que se enxergue o conceito de golpe de Estado, existe um consenso de que o golpe é sempre uma forma de perpetuação do poder ou de tomada de poder, sempre autoritário, muitas vezes violenta, e que precisa necessariamente de uma justificativa que legitime a ação. Ninguém que está dando um golpe de Estado anuncia, avisa que está dando um golpe de Estado. Porque é do senso comum, é da ideia compartilhada que se tem na cultura política, de que as bases do poder estão assentadas na constitucionalidade, na democracia e na liberdade. É por isso que o golpista e o golpismo precisa sempre falar em democracia, em liberdade, em preservar a Constituição. Porque o golpe precisa de uma justificativa. E essa justificativa precisa estar dentro do que a cultura política acredita e aceita como correta e aceita como verdadeira. Então, uma pessoa que está dando um golpe de Estado, dá um golpe de Estado dizendo que ele está fazendo isso para preservar a democracia, ou para preservar o Estado, ou para salvar o Estado. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no Getúlio Vargas, em 1937, aqui no Brasil. Ele simplesmente anunciou que havia um risco comunista. Mesma coisa em 1964, com os militares. Havia um risco esquerdista comunista que destruiria a ordem tradicional das coisas. A ordem quase que natural das coisas. Então o que é preciso ser feito? Dar um golpe de Estado para poder preservar o Estado. Para o Estado poder ser salvo, resguardado. Mesmo que pessoas morram, mesmo que se use a violência, mesmo que se quebre as regras do jogo, dizendo que você está fazendo isso para cumprir as regras do jogo. É um paradoxo, é uma fantasia, né? Então é preciso que o golpismo vista máscaras, vista as fantasias que convença os cidadãos de que aquele movimento serve para preservar esses mesmos princípios. Então, são máscaras como a salvação, o amor à pátria, uma ameaça iminente à segurança da nação. Então, essa ameaça pode vir como ideologia de gênero, comunismo, qualquer que seja, né? A justificativa sobre isso. Porque existe uma percepção de algumas pessoas de que a visão do mundo dela, sendo a correta, é preciso fazer qualquer coisa, e aqui a gente retoma a ideia do absolutismo. Por mais que o golpismo não tenha a legitimidade que o rei absolutista tinha, a ideia é de que precisa ser feita qualquer coisa, mesmo fora da moralidade, para salvar o Estado, para preservar a família, para preservar a democracia, para preservar a Constituição e etc. Portanto, o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 é um movimento golpista? Sim, claramente é um movimento golpista, que carrega dentro dele elementos golpistas. Isso significa que eles quiseram dar um golpe de Estado, que quiseram subverter a ordem tradicional? De certa forma, sim. De alguma maneira, eles quiseram subverter a ordem. Então, não é uma ideia tradicional de golpe de Estado, como a gente vê claramente, por exemplo, com Getúlio Vargas, Fujimori, no Peru. Também não é uma forma tradicional de manifestação, porque é um tipo de manifestação que é antidemocrática. Por mais que ela vista máscaras de democracia, o que ela está exigindo, no fundo,
é a ausência de democracia. É a imposição por meio da força, da violência, da sua visão de mundo. Esse momento certamente vai ficar sendo um momento histórico, que vai entrar nos livros de história daqui a alguns anos, e que não foi o primeiro golpe de Estado que foi tentado no Brasil. Muito pelo contrário. O Brasil tem uma longa tradição de tentativas de golpe de Estado. As instituições brasileiras não sobreviveram democraticamente em vários momentos da história do século XX, da história da República Brasileira. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência histórica, essa consciência do autoritarismo brasileiro. É preciso que a gente tenha muita consciência do nosso percurso histórico que o Brasil fez até aqui. Um percurso histórico que foi frequentemente ameaçado por quebras, por tentativas de golpe. É um passado republicano autoritário. E aqui eu recomendo o livro da professora Lília Schwartz, que é sobre o autoritarismo brasileiro, que é um panorama bastante didático sobre como nós chegamos até aqui, sendo o Estado brasileiro, sendo a sociedade brasileira tão autoritária. Então, golpe de Estado é um conceito acadêmico, é um conceito que historiadores, cientistas sociais se debruçam para tentar definir melhor, para tentar compreender melhor. E é preciso que a gente tenha também uma consciência de que qualquer tipo de manifestação golpista são manifestações que queiram mudar radicalmente a regra do jogo. Seja a regra do jogo qual ela for. Nós, no século XXI, 2023, no Brasil, vivemos sob um regime constitucionalista, democrático. Essas são as regras do jogo. Portanto, o golpe de Estado é um conceito muito difícil de fazer uma revisão muito panorâmica, ele é um conceito muito complexo, mas a gente tem que ter bastante noção do que ele significa nas suas características mais básicas, de subverter a regra do jogo, dizendo justamente que o que você quer fazer é preservar a regra do jogo. Porque esse é um tipo de atitude extremamente batida e que a gente precisa ficar sempre vigilante, em uma vigilância republicana, crítica, de pensamento, de ação, para evitar que a gente caia em regimes autoritários mais uma vez. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam a gente no Instagram, mandem mais perguntas, sugestões de vídeos e etc.